Procura-se jovens cristãos. Nosso tema de hoje é esse. Procura-se jovens cristãos. E vamos usar como base aqui o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, versículo 9. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso texto. Diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, veja, primeiro ele inicia dizendo, de que maneira, de que meio, qual método um jovem poderá manter puro o seu caminho? Nessa era onde o pecado ele é bem exposto e o jovem ali tem as suas paixões, tem ali as suas inflamações, e é uma era onde o pecado é tão exposto, onde o pecado é tão aparente na sensualidade, nas mídias sociais, onde o pecado ele sufoca o jovem. Ele sufoca o jovem ao ponto de o jovem não poder respirar, não conseguir sequer ter um período de respiração, de paz, porque o pecado ele nos rodeia, ele tenazmente nos assedia. E veja, o salmista pergunta, de que maneira, como, qual meio e método o jovem poderá manter puro o seu caminho? Hoje, meus irmãos, nós temos um declínio. O meu tema é, procura-se jovens cristãos, porque de fato, daqui a pouco nós vamos colocar na porta da igreja e colocar essa frase. Nós estamos procurando, não há jovens cristãos. Há um, dois, poucos jovens. No geral, a igreja, os jovens estão saindo da igreja por causa dos prazeres transitórios, por causa do mundo. E a minha pergunta é, onde estão os jovens como Estevão, por exemplo, um jovem que foi mártir na igreja primitiva, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, ninguém poderia resistir à sabedoria de Estevão. Onde está o jovem intrépido, cheio de fé, de ousadia, como Davi, por exemplo, que enfrentou um gigante Golias enquanto toda a nação ali temia? Onde está o jovem como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel, que fechou a boca aos leões? Onde está? A minha pergunta é, cadê os jovens? E nós vamos ver que o jovem está no mundo, está aprisionado, está entregue às paixões, está distante dos propósitos de Deus para as suas vidas. Então, esse salmo, o Salmo 119, nesse versículo 9, ele exorta. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Como que ele poderá manter-se íntegro, reto, andando em lealdade ao seu Senhor, vencendo as paixões, vencendo o mundo, a carne, o diabo, e poderá se manter firme, com os seus olhos firmes no autor e consumador da nossa fé? Ele exorta aqui e ele mesmo responde. Mas eu quero me aprofundar mais nesse tema. Como o jovem poderá guardar a puro o seu caminho? Paulo diz a Timóteo, foge, Timóteo, das paixões da tua mocidade. Esse período da mocidade, da juventude, que essa palavra não seja só para jovens, mas sejam pessoas também que estão na meia idade, ali como eu, por exemplo, 32 anos, estão ali ainda no vigor da sua vida, numa fase ainda que ainda há muitas lutas e muitos combates, em todas as fases há, mas eu creio que quando você vai adquirindo experiência, maturidade, você vai aprendendo a lidar mais com alguns pecados, algumas fragilidades. Porém, os jovens estão mais expostos a isso. Os hormônios, as paixões, o contato direto com o pecado. Então, nós jovens, ou os jovens, que estamos tão expostos nessa era, ele responde aqui, que Paulo responde que nós devemos fugir das paixões da mocidade. E é a mesma ideia aqui do texto, quando eles observando segundo a tua palavra. Como alguém pode fugir das paixões da mocidade? O salmista diz, guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Então veja, o segredo é a lei do Senhor. Observando segundo a tua palavra. Primeiro a observância, né? O Salmo 1 diz que o homem bem-aventurado, ele medita de dia e de noite na lei do Senhor. A verdade é que os jovens, eles abandonaram o conselho de Deus. A verdade é que os jovens, eles abandonaram a leitura diária, o deleite em Deus. A verdade é que os jovens não têm mais, por exemplo, devocional, vida com Deus. A verdade é que os jovens não têm observado
a palavra de Deus, os preceitos e princípios. Por isso o jovem tem andado em declínio. Por isso o jovem tem andado em frieza espiritual, endurecido, um sal insípido que nada mais presta para ser pisado pelos homens. Essa é realmente, meus irmãos, o espelho da nossa juventude atual. Não temos observado, analisado a Escritura, prescrutado a lei do Senhor para tentar entender e, como diz o salmista, guardar de fato a lei para não pecar, analisar, é, colocar em prática aquilo que nós lemos. Então, primeiro, falta observância, falta análise da Escritura, ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, buscando agradar o nosso Deus. A observância no sentido de tanto buscar conhecer e tanto na aplicação, observando, analisando meticulosamente como agradar a Deus, como servir a Deus com retidão, com graça, com sabedoria. E nós temos visto que isso é o declínio. Lembram-me quando Salomão ele se tornou rei diante dos desafios que ele tinha, o seu pai Davi havia morrido. Agora estava incumbido a ele guiar uma nação, guiar toda uma nação. E o jovem Salomão, ele sacrificou ali animais a Deus e foi buscar o conselho de Deus e orou. E Deus se revelou a ele, Deus concedeu a ele sabedoria, porque Salomão viu a necessidade dele. Só eu não peço ouro ou mulheres. Ele vai dizer, eu peço sabedoria para lidar com o seu povo. É isso que o jovem precisa, sabedoria. Sabedoria para se portar nessa sociedade. Sabedoria para se conduzir nessa sociedade tão difícil que nós temos vivido atualmente hoje. Então é justamente a ideia que Salomão foi buscar o conselho do Senhor. E Deus o instruiu. Jovens, busquem o conselho de Deus. Fechem a porta, orem, leiam a palavra de Deus. Jovens, nós precisamos do conselho de Deus, da palavra de Deus, observando esse conselho, buscar o conselho do Altíssimo. Porque se nós não buscarmos, nós vamos cair em declínio, nós vamos desmoronar, nós vamos cair em declínio moral, espiritual, e a próxima geração vai ter nós como espelho. Uma geração fraca, uma geração imatura, emocional e sem vigor para buscar o Senhor. Então veja, observando segundo a tua palavra. Tenhamos o exemplo de Salomão, que foi buscar o conselho de Deus. Tenhamos o exemplo de Davi, já antes de derrubar Golias, ele já tinha experiências com Deus, já tinha matado um urso e um leão. Então, antes de nós enfrentarmos os nossos gigantes, nós precisamos do conselho do Senhor, da força do Senhor, da força do seu poder. Só dessa forma, atentando à lei, à palavra do Senhor, meditando, buscando conhecer cada vez mais o nosso Deus, nós nos manteremos puros na nossa caminhada, retos, íntegros, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Amém? Vamos orar? Senhor, a minha oração, Senhor, é para que o Senhor mantenha-se os jovens puros, retos. Atraia jovens, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Atrai os jovens, Senhor, a desejar a Tua palavra, a desejar te servir, a serem jovens intrépidos, cheios do Espírito Santo, para pregarem a Tua palavra com ousadia e intrepidez, Senhor, anunciando o Teu nome, anunciando a Tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração nesta noite, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, jovens, Deus abençoe vocês e que nós possamos glorificar a Deus através da nossa vida. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, ativar o sininho da notificação, para que quando nós postarmos vídeos você seja notificado. Deixe o seu like também aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Deixe o seu comentário também, isso vai ajudar o canal a crescer e mais pessoas ouvirão a palavra de Deus. Deus abençoe, glória a Deus.